pessoas sofrem demais tentando escrever relatório, sendo que às vezes é a coisa mais simples que você pode fazer. O parcial, de fato, é. O parcial é o mais fácil, o difícil é o final, porque o final é literalmente a sua pesquisa completa de um Não, ano é uma inteiro. desgraça. O relatório final, você não precisa sofrer muito, se você estiver fazendo sua pesquisa direitinho, você vai achar super tranquilo de responder aquelas perguntas. Então, vamos começar, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que eu vou fazer para elaborar o meu relatório parcial de atividades da iniciação científica. Então, eu estou no meu segundo ano de iniciação científica, com um tema diferente, com orientação diferente, e já passaram 6 meses. E todo aluno que está fazendo iniciação científica precisa elaborar esse relatório parcial com todas as atividades que tem desenvolvido, com alguma mudança que tem acontecido, para atualizar, né, o instituto de pesquisa que está financiando, como que está o andamento da sua pesquisa. No meu caso, esse ano, a pesquisa está sendo financiada pelo CNPq. No ano passado, eu fiz pela FACEP, mas não fui financiada. E esse ano eu estou fazendo a pesquisa mais voltada para a área de museologia, objetos etnográficos, que são os objetos do povo Pancararu no Museu do Estado, aqui de Pernambuco. Então, eu estou fazendo um levantamento desses objetos, buscando fazer a descrição desses objetos pelos próprios indígenas. Até o momento, esses objetos não têm descrição sobre o que são, para que servem, e eu estou fazendo a pesquisa para trazer essa descrição realizada e feita pelos próprios indígenas para um museu. Basicamente, a minha pesquisa está sendo sobre isso. Já existe muito material sobre esse tema, que, por coincidência, foi escrito pelo meu próprio professor orientador. Então, 90% do conteúdo que existe sobre o povo Pancararu aqui no estado de Pernambuco foi o meu orientador que escreveu. Então, para mim, acaba sendo um pouco mais tranquilo de fazer esse levantamento, porque os textos estão acessíveis e na minha mão e já está tudo mapeado. Então, eu só preciso ler e escrever. É isso que eu sempre falo aqui no canal, que basicamente quem faz ciências humanas e ciências sociais só precisa ler e escrever e ter um pouco de tempo e disposição para botar isso em prática. Então não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu já quero mostrar para vocês como foi que eu fiz esse relatório parcial especificamente. O CIGA, que é esse sistema que todo mundo odeia, supostamente deveria ter aberto no dia 15, hoje é dia 17, e está dizendo que não está aberto para eu entregar o meu relatório. Então, eu não tive como saber quais são as perguntas que eu preciso responder esse ano. Mas eu peguei as perguntas do ano passado, que eu acho que vão ser as mesmas, e respondi já para poder entregar esse relatório para o meu professor. Eu tenho algumas atividades para fazer, além da escrita desse relatório, que é a criação de um formulário, que eu vou pegar esse formulário e enviar para a comunidade Pancararu, para eles poderem selecionar quais objetos eles vão escolher para poder descrever para mim. Eu tenho o site do acervo da coleção Carlos Estevão, da UFPE, e lá tem as fotos dos objetos que estão lá no museu. Então, tem vários objetos, tem cerâmica, tem objetos de palha, tem objetos musicais, tem muitas fotos também. Eu vou pegar essas fotos desses objetos que estão lá, vou colocar num formulário, porque até agora eu não encontrei uma outra ferramenta mais fácil de conseguir esse contato, então eu acho que o formulário vai ser uma boa, um formulário online. Vou pegar essas fotos, vou colocar no formulário e colocar o nome desse objeto. E eu vou enviar esse formulário para esses indígenas e eles vão selecionar quais desses objetos eles querem fazer uma descrição etnográfica. Eu não vou falar só com uma pessoa, meu objetivo é falar com de 2 a 3 pessoas, talvez, porque o meu professor disse que todos eles sabem descrever o que são esses objetos e para que servem. Então, eu vou colocar a foto desses objetos num formulário, enviar para eles e o que eles selecionarem, eu vou colocar numa planilha com o nome da pessoa, o que ela quer escrever e uma possível data de entrevista. Porque a pessoa que escolheu um objeto, digamos assim, não tem necessidade de outra pessoa escolher o mesmo objeto. Então, eu preciso ir retirando do formulário à medida que esse objeto for selecionado, para poder garantir que eu vou ter a descrição da maior parte dos objetos possíveis que estão no acervo. O acervo é muito grande, se eu não me engano, tem mais de 70 objetos do povo Pancararu registrados aqui, e nenhum deles
tem descrição etnográfica. O que é uma descrição etnográfica, Stephanie? Uma descrição etnográfica é basicamente a descrição daquele objeto, só que feita pelo povo originário que fabricou aquele objeto. Então, a gente sabe que, por exemplo, essa garrafa de água aqui, ela serve para armazenar água, ela é feita de um material específico e um dia ela foi criada para um propósito específico, por pessoas específicas, e hoje existem uma série de outras garrafas de modelos diferentes que têm uma função, certo? Então, isso aqui é a descrição básica de um objeto. Só que, quando se trata de povos indígenas, a gente tem uma descrição muito mais simbólica também dos objetos do dia a dia. Então, por exemplo, os objetos musicais, né, os instrumentos musicais, eles têm outras funções para além por exemplo, do material que foram feitos, da música que fazem. Então, muitos objetos eles são usados em rituais também. E é importante que eu saiba exatamente que rituais são esses, para que servem, quando são realizados, e isso eu não tenho condições de fazer descrição. Então, o objetivo da minha pesquisa é trazer uma participação maior dos povos Pancararu no próprio museu, porque é uma grande dificuldade dos museus, né, que tem acervo de povos indígenas, é trazer a participação desse povo indígena para esse museu. E também uma grande dificuldade é virtualizar os objetos, né, trazer interesse virtual, digamos assim, para esses objetos. Então, o nosso objetivo com essa segunda fase da pesquisa é trazer um fortalecimento, uma disseminação dessa informação, de forma que a maioria das pessoas que cheguem no museu consigam acessar e consigam ler e se interessar, né, também pelo que significa cada um desses objetos. Então, aqui na coleção Carlos Estevão, a gente tem bastante objetos de cerâmica, tem trançado, tem objetos diversos. Então, nenhum deles tem descrição sobre o que faz. Eu mesmo olho para isso aqui e não consigo de cara identificar o que é, para que serve, quando foi usado, por que foi usado, por que tem certa pintura, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que parece pouca, mas é muito importante, né? Porque às vezes parece que os museus são apenas um lugar de exposição de roubos, às vezes. Porque eu não sei exatamente se esses objetos eles foram encontrados, né? Ou se eles foram, sei lá, doados pelos próprios indígenas, mas existem contextos de museus, a maioria dos museus, na verdade, é sobre isso, sobre objetos que foram roubados de suas terras e nunca foram repatriados e também nunca tiveram participação daquele povo que teve esse objeto roubado. É muito importante que exista uma participação do povo originário daquele objeto na descrição daquele objeto onde ele está. Os povos indígenas têm cada vez mais se afastado, né, da própria história, que é contada na maioria das vezes pela gente. Hoje em dia, a gente está tentando trazer uma participação mais forte, né, das pessoas indígenas, e acho que essa atividade é uma atividade extremamente importante para trazer essa valorização, para falar um pouco mais do povo Pancararu aqui no estado de Pernambuco, e também fazer uma descrição bacana no acervo, né? Então, eu fico muito feliz de ter essa participação, né? Dar os meus 3 centavos na descrição etnográfica do povo Pancararu aqui no Museu do Estado. Meu orientador tem abrido meus olhos, né? Aberto meus olhos para a importância de fazer esse trabalho, né? De que para eles, né, os povos indígenas é muito importante participar do que está sendo dito sobre eles. Então, tenho realizado esse trabalho. No momento, eu fiz o levantamento bibliográfico que existe, né, sobre o povo Pancararu, um levantamento bibliográfico também sobre restituição dos objetos, repatriação dos objetos, né, porque tem acontecido todo um movimento, todo um trabalho que busca repatriar também objetos que foram roubados para o seu país de origem. Não é o caso aqui, mas isso é todo um estudo à parte
parte. E é basicamente isso que eu tenho feito. Então, eu peguei o meu relatório parcial do ano passado, peguei as perguntas, copiei aqui no outro documento e comecei a escrever como é que está o andamento da minha pesquisa. Então, eu vou ler aqui para vocês, basicamente, esse textinho, rascunho que eu fiz. Eu ainda vou mandar para o meu orientador para mostrar como é que tá, enfim, para ele poder aprovar. Então, eu basicamente escrevi que no início da pesquisa foi realizada uma busca bibliográfica com o objetivo de mapear as principais produções acadêmicas que abordam a importância da preservação da memória e cultura dos povos indígenas, com foco em textos que abordem como é possível fortalecer a participação indígena nos museus e patrimônios culturais. Foi realizado um levantamento dos objetos etnográficos do povo Pancararu, já existente no acervo digital, e nesse levantamento foi feita a busca pelos registros históricos existentes sobre os objetos. Então, busquei uma possível explicação sobre esses objetos que já existem lá. E por último, que está sendo elaborada uma ferramenta de contato e seleção dos objetos que estão no site para ser enviado aos representantes do povo Pancararu com essa ferramenta, possivelmente um formulário com fotos, e eles irão selecionar sobre quais objetos desejam fazer uma descrição e será agendado um momento de entrevista com essas pessoas. A comparação entre o plano original e o executado. Nesse tópico, você vai colocar se teve alguma mudança no plano original de atividades e o que você fez. Então, às vezes, o plano tem tópicos que não são possíveis de serem feitos. Então, você vai ter que colocar aqui que esse tópico não foi feito pelo motivo tal, ou que você quis mudar, que em conversa com o seu orientador ou orientadora foi melhor retirar, foi melhor acrescentar. Então, nesse tópico, você tem que acrescentar o que foi feito de diferente. No meu caso, o cronograma está indo de acordo com o proposto, então eu coloquei aqui só um parágrafo pequeno dizendo que o projeto está indo de acordo com o cronograma estabelecido e com a metodologia proposta, porque nesse PIBIC especificamente não teve nada de diferente. No meu PIBIC anterior teve algumas coisas que eu mudei, esse parágrafo ficou um pouco maior. Aqui em outras atividades realizadas, você vai colocar, caso você tenha participado de outras atividades que tenham um relacionamento direto ou indireto com o seu PIBIC. Mas, como nesses últimos meses eu não tive nenhuma participação, nenhum trabalho assim, fora da faculdade que fosse útil para colocar aqui, eu acho que eu não vou colocar nada. Mas, às vezes, eu ajudo uma atividade ou outra com o meu professor, mas não teve nada relacionado ao povo Pancararu e nem ao Museu do Estado. Então, eu não vou colocar. Mas se você tiver participado de alguma palestra, teve uma palestra que eu queria muito ir, que era falando sobre o papel do educador no museu. E se eu tivesse ido para essa palestra, eu teria colocado aqui, porque tem a ver com o museu, enfim. E o papel da educação. Então, com certeza, essa palestra teria sido muito útil se eu tivesse conseguido participar de colocar aqui. Então, participar de eventos, participar de palestra, monitoria, é uma atividade que é muito útil de você colocar nesse tópico aqui. E por último, resultados preliminares. Gente, lembrando, tá parecendo pequeno, mas é porque o relatório parcial não é o seu relatório final, não tem necessidade de ficar tão grande. Então, eu coloquei aqui que até o momento eu fiz o levantamento bibliográfico, falando, no caso, escrevendo sobre a importância da construção de patrimônios com a participação dos povos indígenas. Peguei essas referências e fundamentam essa discussão sobre restituição virtual dos objetos etnográficos. E, por fim, eu coloquei aqui que está sendo realizada a formulação de uma ferramenta que possibilitará a coleta e a descrição detalhada dos significados dos materiais e dos significados simbólicos também. E a pesquisa está seguindo o cronograma inicial, então não tem muita diferença teórica ou metodológica do proposto. Então isso é muito importante, porque se tiver uma diferença metodológica do plano inicial, é muito importante que você descreva como que vai ser esses passos que você vai fazer a partir de agora, porque em ciências humanas é muito importante você descrever a metodologia que você está fazendo. Tem pessoas que preferem colocar a bibliografia no final, eu não gosto muito de colocar, mas é opcional, até o momento eles não pedem, mas tem gente que bota. Para mim não é tão necessário assim, vai depender muito, é bem arbitrário. E é basicamente isso. O que eu não mostrei aqui para vocês é esse formulário que ainda está sendo feito, porque eu vou ter que criar todo um texto, né, explicando para que serve esse formulário, um texto para cada imagem, uma planilha para poder fazer esse monitoramento, mas eu acho que
Isso aqui já vai ajudar quem precisa fazer um relatório parcial, quem nunca fez, também conhecer um pouquinho sobre minha pesquisa e também aprender como que o cientista social faz relatórios, né, gente? É muito importante a gente aprender como que é a rotina de outros colegas para a gente poder se familiarizando também quando a gente não tem tanto conhecimento. A gente realiza esse processo de pesquisa, que é pesquisar e escrever, ler e escrever, que eu sempre falo aqui, mas a gente também precisa ter um método de organização para registrar tudo isso que a gente faz e também catalogar, enfim. Os projetos de iniciação científica, quando não são teóricos, às vezes te ajudam mais nisso. Mas como esse meu trabalho, esse meu PIBIC aqui, ele está sendo um pouco, essa primeira fase foi um pouco mais teórica, vou começar a ter contato com a comunidade a partir de agora, né? Esses 6 próximos meses, que é quando eu vou começar o estudo colaborativo com os indígenas em si. Eu vou conversar com eles, eu vou ter contato com eles, o meu professor também vai estar sendo a ponte para isso. E no fim a gente vai poder atualizar aqui o acervo do Carlos Estevam, que é o acervo do Museu do Estado de Pernambuco. Então, isso é muito legal, estou muito animada para essa segunda fase do PIBIC, porque eu nunca tive contato com nada semelhante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Curte, não esquece de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com o seu coleguinha que também vai fazer iniciação científica, que também tem curiosidade de entender como que funciona esse mundo da iniciação científica na universidade. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.